Querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar neste dia. Nós estamos descansando um pouco, mas enquanto descansamos, precisamos refletir também na palavra do Senhor. E eu quero te convidar a ler comigo a carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 11, onde lemos assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Nestes dias, querido, querida, nós temos conversado com os irmãos acerca justamente desse tema: como viver para agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. E uma coisa que esse capítulo 11 dos Hebreus faz é exatamente nos ensinar isso, como viver para agradar a Deus. E eu já quero te convidar para que quando nós terminarmos aqui, você possa ler todo o capítulo dos Hebreus, que eu falarei rapidamente, só para buscar 3 elementos essenciais que nos ajudam a viver essa vida que agrada a Deus. Veja, todo o capítulo dos Hebreus, ele é conhecido como aquele capítulo que trata da fé. Mas a fé, ela exige alguns outros elementos que lhe são primordiais. Então, a fé, ela é esse elemento que propicia e viabiliza na vida cristã aquilo que de fato representa o objetivo e o desejo do Senhor para a sua vida, que é exatamente ser aprovado, ser aprovada por Ele, pelo nosso Deus. Então, algumas coisas que nós podemos ver e aprender na carta aos Hebreus. A primeira está lá nos versos iniciais, né? Os versos 1 e 2, que apresentam, como eu diria, a natureza da fé, ou seja, aquilo que a fé de fato é, a sua essência, mas também as consequências da fé quando ela está presente na vida cristã. E ela é, como eu disse, o passo primordial, o passo essencial, o passo elementar para que possamos ter uma vida aprovada por Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aí dos versos 4 a 7, você lê depois, é que nós temos exemplos de pessoas que pela fé, elas, como eu diria, elas agradaram a Deus nas suas vidas, naquilo que o Senhor lhes proporcionou viver. E é muito importante atentar nesses exemplos, porque temos Abel, nesse primeiro exemplo, que com a sua vida de dedicação ao Senhor, com a sua vida como eu diria, de fé, ele agradou a Deus naquilo que oferecera a ele. Então, Abel foi aprovado, não porque era um homem bom, porque procurava ser melhor que seu irmão, não. Abel foi aprovado porque ele procurou oferecer ao Senhor o melhor que ele tinha. E o melhor que uma pessoa pode oferecer a Deus é um coração sincero, um coração obediente, um coração que busca viver segundo a sua vontade, um coração sincero, sem fingimento. Então, por isso que Abel foi aprovado. Nesse mesmo segmento, depois de Abel, nos versos 4 a 7, temos Enoque. E Enoque, ele foi aprovado por Deus porque ele também ofereceu o melhor ao Senhor, como Abel, um coração sincero. Então, primeira coisa que aprendemos: se eu quero viver para agradar ao Senhor, eu preciso ter um coração sincero. Depois passamos nos versos 8 a 22, e aí temos uma lista enorme, Abraão e outros. Mas Abraão, Sara, Isaac, Jacó, todos esses patriarcas, eles foram aprovados por Deus, porque além de ser sinceros, como Abel e Enoque, eles procuraram obedecer ao Senhor no seu agir diário.
E isso é desafiador. Então, para obedecer a Deus, eu preciso primeiro de um coração sincero, mas também um coração disposto a obedecer. Nos versos 23 a 29, temos o exemplo, por exemplo, de Moisés. E Moisés é um caso singular, porque Moisés foi aprovado por Deus por não temer, por ser um homem que, apesar do ambiente em que vivia, ele não temeu obedecer a Deus enquanto desagradava as pessoas no seu entorno. E a consequência disso é que Moisés precisou enfrentar inimigos bem maiores que ele. Também, a partir dos versos 30 até o verso 40, nós temos o exemplo dos israelitas, que foram aprovados por Deus. Os israelitas fizeram uma muralha intransponível, ir ao chão, porque eles tiveram coragem. Coragem para vencer aquilo que humanamente pode ser impossível. Os israelitas nos ensinam que a coragem é outro elemento fundamental. A pessoa que deseja de fato viver uma vida sendo aprovada por Deus. Assim, querido, querida, se eu quero viver aprovado por Deus, eu preciso ter fé, mas eu preciso também obedecer. Eu preciso ter um coração sincero e preciso ter coragem para fazer aquilo que vai desagradar as pessoas, para que eu possa agradar a Deus. E esse é o grande problema. Será que eu estou disposto a muitas vezes desagradar as pessoas para agradar ao Senhor? Se você ler todo o capítulo 11 dos Hebreus, eu e você vamos aprender exatamente isso. A palavra vai dizer que não dá para agradar a dois senhores. O que significa isso? É que muitas vezes em nossas vidas nós teremos que fazer escolhas. Escolhas que representarão o que de fato somos. Quando a escolha é antagônica entre aquilo que o mundo deseja e a vontade de Deus para a minha vida, eu precisarei demonstrar a minha fé, sendo obediente, sendo sincero e tendo coragem de pagar o preço, porque o próprio Cristo disse que por causa dele seríamos perseguidos. Está lá em Mateus 5,12. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,12, que toda pessoa que quiser viver sinceramente em Cristo padecerá perseguição. Mas uma coisa eu tenho certeza, querido, querida, à luz daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, é melhor viver para agradar ao Senhor, para que assim possamos ser alvos do seu cuidado, da sua graça e da sua misericórdia. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que você e eu possamos ter coragem para demonstrar a nossa fé através da obediência ao Senhor e assim ser por Ele aprovados e que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque somente tu, ó Pai, és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Por isso, Senhor, nós clamamos. Ajuda-nos, Senhor, a ser aprovados por Ti, a demonstrar a nossa fé através da obediência, através de um coração sincero, através da coragem para fazer a Tua vontade. Toma em Tuas mãos esse querido, essa querida, que conosco compartilha desta oração e faz nascer em nós uma fé aprovada. É o clamor que Te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido, um abraço, querida. E até a próxima, se o nosso Deus assim nos permitir.